equação do primeiro grau. Hoje vocês vão rever o conteúdo que vocês aprenderam anteriormente no 7º ano. Primeiramente, eu quero falar para vocês sobre balança. Vamos fazer aqui uma primeira análise dessa balança. Vamos lá. Temos aqui uma balança e podemos perceber que esta balança está em equilíbrio. As duas estão no mesmo nível. Então, dizemos que essa balança está equilibrada. Isso quer dizer que a quantidade de algo que eu tiver desse lado vai ser a mesma quantidade que eu vou ter desse. Se eu tiver 5 quilos desse lado, eu também vou ter 5 quilos desse lado aqui. Por isso, ela está em equilíbrio. Partimos agora para a segunda análise. Nós temos aqui duas balanças. Vocês podem verificar que essas balanças estão em equilíbrio. A primeira está em equilíbrio e a segunda também. A mesma quantidade de peso que eu tenho de um lado é a mesma quantidade que eu tenho do outro. Por isso, elas estão no mesmo nível. Como a mesma quantidade de um lado é igual ao do outro, tem um sinalzinho de igual aqui, tá vendo? Ó? Bem no eixo da balança, um sinalzinho de igual aqui. E a mesma coisa do outro. Então, eu vou justificar aqui, ó, essa primeira balança que está equilibrada. Resolução da primeira balança. Na primeira balança, temos o sinal de igual aqui. Esse lado significa aqui que nós temos o primeiro membro, é o que fica antes do sinal de igual. E do outro lado, o segundo membro, que está depois do sinal de igual. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Nós temos x mais 2 é igual a 5. X mais 2 no primeiro membro, 5 no segundo membro, separado pela igualdade. E vamos resolver. Numa equação do primeiro grau, por que a equação é do primeiro grau? Porque esse x expoente é o que fica acima da letra, não tem nada. Então, quando em cima da letra não tem nada, é porque significa que o expoente da letra vale 1. Por isso, a equação é do primeiro grau. E vamos resolver a equação. No primeiro membro, fica o que tem x. E no segundo membro, o que tem número. Então, nós temos aí x, pode ficar desse lado. O 2 não tem x. Né? Nós temos aqui x mais 2. X é x, 2 é 2. X fica desse lado. O mais 2 não tem x. Então, ele pertence ao segundo membro. Então, x é igual o 2, que é positivo, vai passar para o outro lado negativo. Menos 2. Trocou de membro. Passou pelo sinal de igual, trocou o sinal. E o 5, que é positivo, continua positivo. Por quê? Porque ele não trocou de lugar. Quem trocou de lugar aí foi o 2. Ele estava num lado que não pertencia a ele. Desse lado é só x, do outro lado é número. Mudando de lugar, ficou certinho. Ó. Do lado esquerdo, x, que é letra. Do lado direito, número. Temos que x é igual, eu tenho 5 e eu devo 2. Tenho 5.
Devo 2, resultado 3 positivo, porque o 5 é maior. Não precisa colocar o mais, todo número sozinho, sem sinal, significa que ele é positivo. Vamos para a segunda balança. Na segunda balança, eu tenho x menos 3 igual a 8. Essa balança está equilibrada. A mesma quantidade de peso que eu tenho de um lado é a mesma que eu tenho do outro. Na sentença, fica x menos 3, que é o primeiro membro, é igual a 8, que é o segundo membro. Temos aqui primeiro membro e aqui segundo membro, separado pela igualdade. Desse lado fica só o que é letra e desse lado só o que é número. No primeiro membro, x mais 3, x menos 3, perdão, igual a 8, primeiro membro x menos 3. Quem fica do primeiro lado? Primeiro membro é o x, igual o 8 está no segundo membro, está certinho, só que o menos 3 não faz parte do primeiro membro, porque ele é número e só pode ficar letra. Então, ele sai do primeiro membro e vem para o segundo membro. Passando para o segundo membro, passando pela igualdade, o que é negativo fica positivo. Então, de menos 3, ele passa a ser mais 3. Temos x igual 8 mais 3, 11. 11 é o valor de x. Se eu colocar 11 no valor de x, 11 menos 3, 8. Torna a sentença verdadeira. Os dois lados têm a mesma quantidade. Significa que a equação está em equilíbrio. Numa terceira análise, podemos observar que a balança não está em equilíbrio. Um lado tem mais peso do que o outro. Um lado está mais pesado e o outro lado está mais leve, o que justifica a balança fora de equilíbrio. Na quarta análise, podemos observar esse lado mais pesado que o outro. O que eu vou fazer, que ação eu vou tomar para poder deixar o primeiro membro igual ao segundo, de forma que ela fique equilibrada? No primeiro membro eu tenho 2 quilos mais x, que eu não sei qual é o peso que eu vou colocar ali, igual ao segundo membro que eu tenho 5 quilos. Eu tenho aqui, primeiro membro, 2 mais x, segundo membro, 5. Primeiro membro fica só o que é letra, segundo membro, o que é número. Eu vou ter que tirar alguém daqui. O 2 não pode ficar, porque o 2 é número, ele não tem letra junto com ele, como se fosse 2x, 2y. O 2 está sozinho. Então, esse 2 vai ter que sair daqui. Quem fica? X igual o 2, que é positivo, vem para cá, negativo. O 5 é positivo, ele não sai daí, ele está no lugar dele, ele está com a turma certinha, ele não tem por que sair. Se ele não tem por que sair, ele continua positivo. X igual, devo 2 e tenho 5. O que eu tenho, dá para pagar o que eu devo. Então, me sobra 3. O 3, se eu colocar no lugar do x, eu posso dizer que 3 mais 2 é igual a 5, que é o valor que a gente tem no segundo membro. E vai tornar a balança equilibrada. O que é uma equação? Podemos definir equação como uma sentença matemática que possui igualdade entre duas expressões algébricas e uma ou mais incógnitas, valores desconhecidos que são expressadas por letras. Em primeiro lugar, uma equação é formada por dois membros. Primeiro membro
que está antes do sinal de igual. Segundo membro, que é o que vem depois do sinal de igual. Toda equação, ela tem uma incógnita. O que é uma incógnita? Uma incógnita nada mais é do que uma letra, não necessariamente o x. Pode ser y, z, a, z, qualquer letra. Ela é definida como incógnita. No próximo item, vamos ver aqui resumidamente o que eu falei no slide anterior. Sendo assim, toda equação precisa ter um sinal de igualdade, que é esse aqui, ó, estou destacando. Primeiro membro, que é o que vem antes do sinal de igualdade. Então, o sinal de igualdade está aqui, quem vem antes é o primeiro membro. Segundo membro é o que vem depois do sinal de igualdade, no caso, o 2. E incógnita, que é representada geralmente por x, y, z. Já havia falado anteriormente. Nessa equação está sendo representado por x. Nada impede de ser o x, o y ou o z. Dicionário matemático. Eu vou traduzir para vocês aqui alguns itens que vocês vão precisar para poder estarem resolvendo os próximos exercícios, tá? Situações, problemas. Um número. Toda vez que eu falo um número, você sabe de quem você está falando? Não, você não sabe de quem você está falando. Um ponto de interrogação, sujeito indeterminado. Como você não sabe de quem você está falando, então esse número você vai chamar de X, no lugar da interrogação. O dobro de um número. A palavra dobro, o que é dobro? 2 vezes, tá? E um número, quem que é um número? Um número, olha lá, um número é X, está no anterior. Se o número é X, o dobro de um número fica o dobro representado pela expressão pelo número 2 e um número representado por x. Então, fica 2x, o dobro de um número. Lembrando que entre um número e uma letra sempre prevalece uma multiplicação, que é aquele pontinho que eu já falei para vocês, mas nunca vai aparecer aqui. O triplo de um número. O triplo, o que representa triplo? 3. O que é um número? Um número é x. Então, o triplo, representado pelo número 3, e um número, que eu não sei quem é, representado por x. Próximo, o quádruplo de um número. O quádruplo representado por 4. E um número representado por x. O quádruplo de um número, 4x. Lembrando que as palavras adicionado, aumentado e acrescentado, e mais em matemática, é o sinalzinho de mais. Subtraído ou diminuído, na linguagem matemática, é menos. E assim, utilizaremos essa tradução nas situações, problemas que vocês verão adiante. Tradução de uma situação, problema. Eu vou traduzir algumas situações para que vocês tenham uma referência para estar resolvendo os outros exercícios que virão aí adiante. O quádruplo de um número adicionado a 4 é igual ao dobro de um número menos 8. Para resolver, tem que traduzir. O quádruplo. Quando eu falo o quádruplo, significa 4. O quádruplo de quem? De um número. Quando eu falo um número, eu estou falando de quem? Do x. Adicionado. Quando eu falo adicionado, em matemática, adicionado é mais. 4. Vou grifar aqui o 4. Traduzindo da língua portuguesa para a linguagem matemática, é igual. O é igual
Sinalzinho de igual. A quem? Ao dobro. O dobro, o número que representa dobro é 2. O dobro de quem? Faz a pergunta de quem? De um número. Um número é x menos 8. Traduzir o problema. O quádruplo de um número x adicionado a 4 é igual ao dobro de um número menos 8. Simples, né? Agora que eu traduzi o problema, iremos resolver. Desse lado aqui, ó, só tem, antes do sinal de igual, nós temos aqui primeiro membro. Primeiro membro. E depois do sinal de igual, nós temos aí segundo membro. No primeiro membro, que é esse lado aqui, só pode ficar o que é letra. E o que é letra aqui? O 4x. O 4x. Então, ele continua aqui, ó. 4x. Esse mais 4, ele tem x ao lado dele? Não. Então, ele não pertence a esse membro. Ele pertence ao outro membro. Ele vai ter que trocar de lugar. Então, vamos colocar aqui o igual. E o mais 4, que é positivo, vai trocar de lugar, vai trocar de membro, vem para o outro lado, negativo. Toda vez que trocar de membro, trocar de lado, trocou sinal. Segundo membro, 2x menos 8. Desse lado só pode ficar o que é número. Então, o menos 8 está no lugar certinho. Menos 8. Não vai trocar ele de lugar, nem de sinal, nem nada, porque ele está do lado certo. Só que esse 2x aqui, ó, esse 2x não pertence a esse membro. Esse 2x, ele pertence ao primeiro membro. Então, ele vai sair daqui 2x, que é positivo, vai passar para o primeiro membro negativo. Então, agora sim. Olha o que acontece agora. Primeiro membro, só letras. E segundo membro, só número. Cada um na sua turma. Olha o que acontece agora. Resolvendo o primeiro membro, eu tenho 4x. Se eu tirar 2x, me sobra 2x. Igual. No segundo membro, eu devo 4. E devo 4 para uma amiga e devo 8 para um outro colega. Eu vou ter que pagar quanto? Devo 4 e devo 8? Devo 12. Resolvendo, o 2 está multiplicando o x. Operação inversa da multiplicação, divisão. X igual a menos 12. E o que acontece aqui, ó? O 2 que está multiplicando passa para cá, para baixo, dividindo. X, mais um exemplo. Um número somado com o seu dobro é igual a 21. Qual é esse número? Traduzindo, um número. De quem ele está falando? Eu não sei. Então, eu represento por uma incógnita. X. Somado. Traduzindo para a linguagem matemática, mais. Com quem? O seu dobro. Dobro de quem? De um número. 2x é igual a 21. Traduzir. Primeiro membro, x mais 2x. Segundo membro, 21. Nesse caso, não tem que mudar, porque no primeiro membro já está só o que é letra e no segundo só o que é número. Não tem a necessidade de mudar. Eu tenho 1x, somo com 2x, passo a ter 3x, igual a 21. Igual. O 3 está multiplicando o x. Operação inversa da multiplicação, divisão. X igual a 21.
E o 3 que está multiplicando o x, agora ele passa para cá dividindo. Então, nós temos aí x igual 21 dividido por 3 igual a 7. Esse é o resultado do nosso exercício. Mais uma outra situação. As frações. Um número. Não sabemos de quem estamos falando. Então, quando falamos de um número, pode ser x, y, z, a, b, qualquer incógnita. A metade de um número. Metade. Quando se fala em metade, é porque você está dividindo alguma coisa com alguém. Você e mais outra pessoa. Então, está dividindo por 2. Metade de quem? De um número. Quem é esse número? X sobre 2. Fração aqui, ó. Tá? Vou colocar um sublinhado aqui. X sobre 2. Prontinho, uma fração. X sobre 2. Representa a metade de um número. A terça parte de um número. Quem é? Terça parte. Falou em parte é porque tem que dividir. Terça parte de um número x. Terça parte. Você vai dividir por 3. Vou colocar um 3 aqui como denominador dele. Melhor. X sobre 3, a terça parte de um número. A quarta parte de um número, você está dividindo com quantas pessoas? 4 pessoas. A quarta parte. De quem? De um número. Quem é o número? X dividindo com 4 pessoas. Então, vai ficar x sobre 4. Próximo. A quinta parte de um número, você vai dividir com quantas pessoas? 5. Quinta parte, 5. De quem? Um número, x. X sobre 5. Tracinho aqui. A sexta parte de um número. Vai dar para colocar, mas a sexta parte você vai dividir por 6. O número x. Então, vai ficar x sobre 6. Último exemplo. Um número somado com a sua quarta parte é igual a 80. Qual é esse número? Um número, estamos falando de quem? X, somado mais com quem? Sua quarta parte. Então, é ele dividido por 4. Quarta parte. X sobre 4. É igual a 80. Prontinho. Um número x somado com a sua quarta parte é igual a 80. Já fizemos a tradução. Quando não tem denominador, o que a gente faz? Coloca 1. Já havia dito isso lá em expressões algébricas, no valor numérico. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos passar um traço, deixa eu colocar um traço aqui, ó. E vamos calcular o... Ixi, tá tão reto. MMC. Melhorou, né? Vamos calcular o MMC. O MMC de 1 e 4 é 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1, 4 vezes x, 4x. Mais 4 dividido por 4 dá 1 vezes x, 1x. 4 dividido por 1, 4 vezes 80, 320. Cancela o denominador e aí temos 4x
mais x igual 320. 4x mais 1x fica 5x igual a 320. X igual 320 dividido por 320 dividido por 5, dividido 320 dividido, vamos lá, não foi com um sinal, vai com outro, tudo bem. Dividido por 5. 320 dividido por 5, x é igual a 64, que é o valor desse exercício, dessa situação problema. Quando ele pergunta qual é esse número, o número procurado é 64. Tá? É uma coisa bem simples, vocês já viram isso lá em valor numérico de uma expressão algébrica, na lista de exercício 2, então isso vai ser bem simples para vocês. Bom, vocês vão fazer uma lista de exercícios, vão resolver no caderno e responder lá no Google Sala de Aula. Tá? Espero que vocês tenham compreendido. Isso é um conteúdo que vocês já viram no 7º ano, então para vocês é apenas uma revisão com algumas adaptações. Tá bom, gente? Até a próxima.